está aqui para a gente fazer uma atividade, né? Já que as nossas aulas online foram definidas no cronograma escolar somente para semana que vem, certo? Então a tia está aqui gravando esse vídeo para falar com vocês sobre o Dia do Estudante, né? O Dia do Estudante, gente, no geral, ele tem uma, como é que eu vou dizer para vocês, uma função, né? Geralmente aconteceu alguma coisa muito importante, né? Para poder aquela data estar acontecendo, né? Geralmente a morte de alguém ou alguém que lutou muito pela educação, né? Então, hoje eu vou falar primeiro no geral, né? E depois a gente vai começar falando aqui no Brasil, depois a gente vai falar nos Estados Unidos, né? E vamos falar qual que é os dias que são reconhecidos e por quê, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar aqui sobre o Dia dos Estudantes no geral, tá? No geral, o que que acontece? O Dia do Estudante, ele homenageia o ser humano enquanto estudante ou aprendiz, né? Esse termo estudante, ele é aplicado a qualquer pessoa que se dedica a aprender ou praticar alguma habilidade, né? Em alguma disciplina, ou ciência ou arte. O objetivo desse dia é atribuir maior importância para o aluno, né? E para a educação como tal, né? Na verdade, o objetivo específico, por que, né, desse objetivo específico para a comemoração desse dia, ele vai variar de acordo com cada país onde está sendo celebrado. O dia foi associado à primavera, né, em alguns países da América, na América Latina, né? Essa data também está associada à primavera, por também estar associada à esperança, tá? Os estudantes, eles representam a esperança de uma comunidade ou nação, né? A gente deposita muita esperança nas pesquisas, nos estudos que são feitos, então por isso está associado à esperança e por isso associado à primavera, que é quando as flores, né, começam a brotar, tá? Não existe assim um consenso, né? Não existe assim uma história que diga assim, surgiu nesse lugar, surgiu nesse dia, não. Tem várias datas que são comemoradas em locais, em datas diferentes, né? E tem o dia internacional, tem o dia mundial e tem o dia do estudante, o dia nacional, né? Que está no nosso caso. Tia, não estou entendendo nada. Qual é a diferença entre o Dia Internacional e o Dia Mundial e o Dia Nacional? Então, o Dia Nacional ele é comemorado apenas aqui no nosso país, certo? O Dia Internacional, eu quero dizer que é comum ele se realizar entre duas ou mais nações, tá? Então, assim, é reconhecido em 2 lugares ou mais como o Dia Internacional, certo? Geralmente foi os Estados Unidos que fez isso, mas enfim. Vamos lá. Dia Mundial significa alguma coisa relativa ao mundo, entendeu? Então, vou dar assim, um exemplo para vocês entenderem. Nacional é aqui do país, não precisa de exemplo, mas, por exemplo, internacional. Se eu disser assim, vai ter uma competição internacional, né? Uma competição internacional pode ser dois países ou mais nações participando disso. Então, assim, uma pessoa, um desportista, né, que foi participar dessas competições, né, internacionais, ele vai estar representando o seu país, mas são só 2 ou mais nações. No caso, não é o mundo todo, entendeu? Então, quando eu vou falar de mundial, né, por exemplo, no campeonato mundial participam esportistas representando cada país, cada nação que faz parte do mundo, entenderam? Então é essa mais ou menos a diferença, ok? Para que o acontecimento seja internacional, né, em qualquer atividade, basta que tomem parte nele 2 nações, ok? Para começar a ser internacional. E para ser mundial,
é necessário ver o envolvimento dos países mais representativos do mundo, pelo menos, nem que não sejam todos, mas pelo menos os mais representativos, entendido? Então, pronto, essa diferença, ok. Dia do estudante no geral, ok, já falei para vocês o que representa mais ou menos, né? Então, vamos ao Dia Internacional do vamos ao Dia Nacional do Estudante, né? Aqui no Brasil, por que essa data de 11 de agosto? Ah, tia, essa data tem alguma coisa histórica, alguma coisa? Então, o dia 11 de agosto aqui no Brasil, ele é comemorado o dia que as pessoas dedicam a parte do seu tempo para os estudos, desde as crianças da educação básica até os pesquisadores doutores, né? Passando pelos jovens do ensino médio, superior, e essa data homenageia a todos. Por que é nessa data? Para a gente entender as comemorações desse dia, a gente precisa entender um pouco de história, né? Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, ele autorizou a criação dos primeiros cursos superiores no Brasil, né? Foram criadas as faculdades de Direito, né? Lá em Olinda, em Pernambuco, e do Lago de São Francisco, lá em São Paulo, né? Que foram as primeiras faculdades criadas aqui no Brasil, né? Os primeiros cursos do ensino superior. Então, dessa forma, né? Também é reconhecido nesse dia o Dia do Advogado, né? Também é celebrado nessa data, né? E em 1927, durante essas comemorações do centenário dessa data, o jurista Celso Gandley sugeriu que essa celebração fosse mais abrangente, comemorando também o Dia do Estudante. Outro fato que ele reforçou essas comemorações dessa data foi a criação da União Nacional dos Estudantes no dia 11 de agosto de 1937, certo? Essa união, ela tinha como objetivo de representar os estudantes de diversas categorias, né? Ela participou já de muitos movimentos populares, como as diretas já e os caras pintadas, que foram movimentos que decidiram no nosso país, certo? Em uma determinada data na história, né? E essa questão do Dia do Estudante Nacional se resume à data 11 de agosto, né? E aí se resume a questão da criação dos cursos superiores, dos primeiros cursos superiores, e também a criação da UNE, ok? Porém, essa data, ela não é reconhecida internacionalmente, né? O que acontece? Internacionalmente, ou seja, um ou dois países comemoram a data no dia 17 de novembro, tá? Que essa data, 17 de novembro, é o Dia Internacional do Estudante, tá? Essa data, ela remete a uma resistência estudantil que aconteceu, né? Os estudantes estavam resistindo a uma ocupação nazista lá em 1939 na antiga Tchecoslováquia, que é um país que nem existe mais, né? Hoje é território da Rússia, se eu não me engano. Mas, enfim, essa data se refere a essa invasão, né? Houve uma invasão, né, da Alemanha lá, e aí eles ocuparam uma universidade. E, infelizmente, alguns estudantes foram sacrificados, né? Se eu não me engano, são 9 estudantes foram sacrificados, certo? E mais de 1.200 estudantes foram levados das suas casas para um campo de concentração, que naquela época eles matavam, né, nos campos de concentração. Então, essa data de 17 de novembro de 1939, ela representa a morte dessas pessoas. Essa data de 1889, ela representa essa resistência, essa ocupação, certo? Tá bom? E na verdade, 1939, essa ocupação nazista. E em 89 é que foi reconhecida como Dia Internacional, como uma data que realmente tivesse essa representação lá na Tchecoslováquia, certo?
pessoas em 1989, né, para protestar contra o regime comunista, né, que estava acontecendo lá. E aí, de novo, eles estavam sendo reprimidos, né? Esse episódio ele aconteceu e ele é tratado como o início da Revolução de Veludo, né? E o fim do regime socialista lá no país, lá na Tchecoslováquia, tá bom? Então, falamos do Dia Nacional, do Dia Internacional, do Dia do Estudante no geral, né? E agora a gente vai... o Dia Internacional, a data é comemorada assim, nessa data, lá nos Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos ela não tem tanta essa representatividade, né? Eles tratam como um dia normal, não é que nem a gente, que a gente faz uma homenagem, gosta de reconhecer os seus valores e tudo e tal. Não, eles cantam lá um hino, né? Fazem algum minuto de silêncio e acabou, não tem homenagem para os estudantes. Acho que por não ser uma coisa que aconteceu no país deles, eles não têm tanta simbologia, tanta homenagem, não fazem tanta homenagem, certo? Então, falamos do Dia Nacional, falamos do Dia Internacional, né? De como é comemorado nos Estados Unidos. Aqui falamos do dia da data aqui no Brasil, falamos do Dia do Estudante no geral, né? Que foi como eu comecei a dar aula. E falta a gente falar sobre uma outra data, tá? O Dia Mundial do Aluno. Esse Dia Mundial do Aluno, ele é marcado no aniversário de um cientista indiano, que também foi, se eu não me engano, presidente da Índia. Vocês vão saber porque eu vou passar um texto para vocês traduzirem, tá bom? Então, essa data foi reconhecida pelas Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, e elas declararam o 15 de outubro, que é a data dos professores, como o Dia Mundial do Estudante, né? E é o aniversário dessa pessoa. E essa data foi reconhecida em 2010, por isso que a gente não tem tanta, como é que eu vou dizer, conhecimento sobre. É uma data recente, certo? Então, eu vou passar um texto para vocês traduzirem, tá bom? Para o inglês. Vou olhar aqui direitinho o que eu vou fazer, se é de inglês para português ou se é de português para inglês, tá? E vou falar aqui de algumas curiosidades, algumas coisas legais. Então, tem alguns fatos interessantes para vocês saberem sobre estudante na América Latina, né? Alguns foram criados para comemorar o nascimento de personagens importantes, alguma data dessa, outros a partir de fatos históricos realizados por estudantes ou por um decreto nacional e outros para honrar trágicos acontecimentos. Na Colômbia, são 2 dias de homenagem ao estudante, que é o dia 8 e 9 de junho. Né? Ao contrário da grande maioria dos países da América Latina, nesses dias é lembrado o primeiro assassinato de um estudante na história do país. Ambos os dias representam ocasiões para lembrar e refletir, certo? No Chile, o Dia do Estudante é comemorado como o Dia do Aluno. A particularidade desse dia é que não é comemorado pelo ensino superior, só vale para a educação básica até o ensino médio. Na verdade, o decreto estabelece que o dia restringe a sua celebração à educação primária e secundária locais, né, que é até o ensino médio. Existem hinos e cânticos dedicados ao estudante e à vida do estudante como tal. Na Argentina, tem a Canção do Estudante, que foi feita em 1920 por Francisco Garcia de Mendes. Na Colômbia, foi criado o Hino dos Estudantes, em 2011, pelo presidente da Organização Mundial de Estudantes, Alexander Firmes. E no Chile, a famosa cantora Mercedes Souza cantou uma canção chamada de Eu Gosto de Alunos. E no Brasil, né, a gente já falou, né, que é 11 de agosto, que foi a data que foram criados os 2 primeiros cursos de nível superior, que foram Ciências Jurídicas e Ciências Sociais, né? Direito e Ciências Sociais. Tem algumas coisas legais para fazer, né? Eu não sei se dá para fazer em especial nesses museus que eu vou citar aqui, mas a gente consegue visitar museus através da internet. Não sei se vocês já conseguiram isso, mas já fiz, já tentei, já deu certo. Mas eu não sei se com esse museu dá certo. Então, alguns países sugerem a visitar alguns locais, né,
que tem como conta, né, a história de estudantes. Desculpa. É o caso do Museu Internacional de Estudantes, que fica em Salamanca, na Espanha, né? E ele divulga a história de vida dos estudantes, né? E tem mais de 15 mil páginas de pesquisa sobre as origens, né, dos estudantes e a trajetória do estudante como tal. Outra coisa, em países como a Colômbia, México, Honduras, Cuba e Nicarágua, costume celebrar este dia a partir de um ponto de vista analítico, né? São feitas rodas de discussão entre estudantes, autoridades, conferências, homenagens aos alunos que tiveram um papel importante no desenvolvimento da educação em cada país. E durante essas conversas, eles decidem, né, novas diretrizes, novas coisas para ajudar os estudantes, né, como um todo nesses países, né? Então, pelo fato dessa data dos estudantes, do Dia dos Estudantes, estar ligado à chegada da primavera em alguns países, como Argentina e o Chile, nesses países os estudantes costumam fazer algumas atividades ao ar livre, como tais os piqueniques, né? É muito comum, né, nessa data. Alguns professores sugerem, né, alugar ou comprar um filme de nome Mentes Perigosas, que é de 1995, foi dirigido por John N. Smith. Esse filme conta a história de um professor inexperiente ensinando um grupo de alunos difíceis, né? E esses alunos, eles são de bairros marginalizados, né? Onde a droga e a violência são parte da rotina deles. Então, é um filme muito bom sobre como a educação pode mudar a vida das pessoas. E também falam sobre a educação proibida, né? Um documentário de 2012, né? Dirigido por German Doing. E esse documentário ele mostra a história, né? A origem da educação e como ela é conhecida atualmente, né? Que foi quando teve uma reestruturação na educação que permitia à criança e ao jovem alcançar o máximo do seu potencial. Isso se deu com a mudança, né? Porque assim, antes era só o professor que passava conhecimento. Hoje não, hoje a gente abre rodas, faz vocês conversarem, vocês dizerem o que pensam, vocês dizerem o que vocês acham sobre determinado assunto. E assim vocês compartilham conhecimentos tanto com os outros alunos, como também com os outros professores, né? E aí assim a gente vai aprendendo mutuamente. Tanto a gente aprende com vocês, os professores aprendem com os alunos, como os alunos aprendem com os professores, né? Que é assim que a educação é conhecida atualmente. Então, gente, é isso. Eu vou pensar no texto, como é que eu vou colocar. Vou passar o texto para vocês sobre o Dia Mundial do Estudante, para vocês traduzirem. Eu vou colocar direitinho lá na descrição na plataforma sobre como é que eu quero que vocês traduzam, se é do inglês para o português, se é do português para o inglês. E vocês vão me enviar, né, a tarefa através da plataforma ou através do WhatsApp, ou também através de um e-mail que eu criei, depois eu vou compartilhar com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Foi uma aula muito preparada para poder vocês terem acesso a esse conteúdo todo e tomara que vocês estejam gostando dessa volta, dessa diferenciação que a gente está fazendo. E tudo que a gente faz, gente, é pensando no melhor para vocês. Tudo que a gente faz é pensando que pode ajudar vocês a conseguir entender melhor, a conseguir gostar mais dos conteúdos que a gente está dando. E é isso. Eu acho que espero, né, que vocês gostem da aula. E é isso. Saudade, muita saudade de vocês. Até a próxima semana, né, que a aula vai ser online. E aí acho que dá para matar um pouquinho mais da saudade de vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande. Espero que vocês façam as atividades que eu vou botar na plataforma. Espero retorno, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima aula.